Olá pessoal, bom dia, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso devocional Prioridade. Não saia desse vídeo, fique até o final, porque foi Deus que te escolheu para você estar aqui junto com a gente nessa mensagem gloriosa que Ele vai nos trazer nessa manhã. Hoje, dia 26 de março, quinta-feira, estamos aí na reta final desse mês. E como Deus tem falado ao nosso coração, como Deus tem nos agraciado com a presença dele através desse devocional. Você já está com a sua Bíblia? Se você estiver na sua casa ou se você for possível, pegue a sua Bíblia e vamos juntas ler a mensagem que o Senhor preparou para nós. Você viu aí o nosso tema hoje, a armadura de Deus. Todos nós precisamos diariamente estar revestidos da armadura de Deus. Olha o que diz lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Olha só, finalmente fortaleçam-se no Senhor, ou seja, a nossa força, ela vem do Senhor, porque Ele tem o forte poder para nos fortalecer. E lá no 11 diz o seguinte: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha que interessante aqui. A palavra ela está nos orientando, nos ensinando que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para nós lutar contra o inimigo, não é contra pessoas, né? Às vezes nós vemos as pessoas, elas passaram por alguma situação com alguma pessoa, né? Com outra pessoa. E essa pessoa, ela sente raiva, ela fica com mágoa, ela fica chateada, ou até mesmo a pessoa, quando ela está muito, longe da presença de Deus, ela quer até retribuir o mal para aquela pessoa que fez o mal a ela, né? Então nós precisamos vigiar, nós precisamos nos colocar sempre na presença de Deus. A palavra diz que nós nos fortalecemos no Senhor, ou seja, é nele que nós buscamos essa força. A palavra também nos orienta a se vestir das armaduras de Deus, para que a gente fique firme contra as ciladas do diabo. Gente, o inimigo, ele diariamente, ele vai criar várias ciladas para que nós venhamos cair. Nós precisamos tomar muito cuidado, sabe? Nós precisamos estar muito atento. Por isso que eu sempre falo para você fazer certinho o seu devocional, sabe? Eu sempre oriento as pessoas, vão cultuar a Deus, sabe? Ouçam mais da presença de Deus, coisas de Deus, porque nós precisamos nos revestir. O inimigo, diariamente, ele vai lançar inúmeras ciladas para que nós venhamos cair. Porque a partir do momento que nós não estamos com a armadura de Deus, nós estamos frágeis, nós estamos, expostos espiritualmente falando, para que nós venhamos, sim, de fato, cair em alguma cilada, né? São pessoas, às vezes tem pessoas que a cilada, o inimigo, ele sempre vai criar ciladas no nosso ponto fraco. Por exemplo, se a pessoa ela é muito nervosa, o diabo, ele sempre vai criar uma situação para que você fique nervoso, para que você fique nervosa, porque a pessoa que ela fica nervosa, ela fica nervoso, ele começa a agir no impulso, ele começa a agir na raiva, ele começa a agir sem pensar nas consequências, e é exatamente o que o inimigo quer. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Eu quero que você deixe aqui nos comentários: eu preciso da armadura de Deus. Coloque aqui nos comentários: eu preciso da armadura de Deus. E isso, gente, é uma busca diária, sabe? Isso aí é uma busca, é como você vir aqui fazer o devocional comigo. Todos os dias nós precisamos dessa armadura de Deus. Eu e você, nós precisamos. Muitas são as pessoas que elas têm caído nessas ciladas do diabo, como está aqui na Bíblia, porque elas não estão revestidas da armadura do Senhor. E o Senhor, ele é tão maravilhoso
que Ele nos dá todas a direção de como ter essas armaduras de Deus. Eu quero que depois, se for possível, você continue lendo esses próximos versículos, e ali você vai entender um pouco mais sobre a armadura de Deus. Mas eu quero chamar a tua atenção para esses 3 versículos que eu li. Nós precisamos, como eu estava falando, nos fortalecer em Deus, nós precisamos nos vestir da armadura para nós não cair em ciladas, e nós precisamos entender que a nossa luta não é contra as pessoas. Ei, meus irmãos, mesmo que alguém te feriu, mesmo que alguém te traiu, mesmo que alguém te decepcionou, mesmo que alguém falou que ia te ajudar e não te ajudou, a tua luta não é contra essas pessoas. Não caia nessa cilada do inimigo. Não caia nessa cilada. Entenda que tudo que fazem de mal para nós é o inimigo que usou pessoas para fazer. Porque o inimigo, ele usa. Se nós não estivermos revestidos da armadura, a gente também vai estar dando brecha para o inimigo nos usar para nós ferir alguém. Então, muitas das vezes a pessoa, ela sempre fala e entra um pouco no vitimismo de que, mas fulano fez mal para mim, mas fulano me traiu, fulano me decepcionou. Mas se eu e você, nós não vigiarmos, nós também podemos ferir pessoas. Então é algo que nós precisamos colocar dentro do nosso coração e entender. A minha luta não é contra as pessoas. É igual o casamento, né? Nós vemos muitos casamentos não dando certo. Por quê? Porque o casal, ele é como se fosse uma equipe, né? Só que a gente vê hoje em dia os casais, parece que eles estão vivendo uma competição entre eles. É exatamente por isso que os casamentos estão se acabando. Esses dias eu estava até conversando com meu esposo e a gente quer muito, não sei se por uma live ou alguma série de vídeos, falar só sobre casamento. Porque como os casamentos estão se acabando por falta de sabedoria de ambas as partes. Porque se eu e meu marido, nós caminhamos juntos e nós vamos lutar juntos. Nós vamos ser uma equipe, né? Nós vamos, eu vou fazer a minha parte e ele vai fazer a dele, e um vai ajudar o outro a concluir essas partes para que lá no final essas partes se juntem e os dois vençam. Mas hoje em dia não é isso que está acontecendo. Hoje em dia nós vemos as mulheres não querendo ser submissas ao seu marido, e nós vemos maridos não assumindo uma missão que ele deveria assumir. Então nós precisamos entender que todas as áreas e sentidos da nossa vida, a gente precisa entender que o inimigo sempre vai colocar ciladas para a gente cair. Mas nós temos a palavra de Deus nos ensinando que o Senhor nos fortalece e que nós devemos nos vestir as armaduras de Deus. Glórias a Deus. Gente, que glorioso falar de Jesus, que glorioso falar da presença de Deus, da palavra de Deus. Sabe, nós precisamos colocar dentro do nosso coração, eu preciso me revestir da armadura de Deus. E agora Deus colocou algo agora que não estava programado, mas Deus colocou algo aqui no meu coração. Amanhã nós vamos continuar esses próximos versículos falando da armadura de Deus. Porque eu tenho muita coisa aqui para te falar, e para não ficar um devocional muito longo, eu vou dividir em 2 partes. Então, amanhã nós temos um compromisso, não falte, né? Coloca aí para despertar no teu celular, às 7 horas da manhã eu vou estar aqui novamente trazendo um pouco mais desse mesmo assunto de hoje. Então nós vamos dividir esse devocional em 2 partes. Então amanhã nós vamos falar mais sobre as armaduras de Deus. Pastora, eu quero essa armadura de Deus. Eu quero aprender qual o caminho na prática, como que eu faço para me revestir da armadura de Deus, porque eu não quero cair nas ciladas do diabo. Eu quero que você deixe aqui nos comentários, eu quero, e amanhã eu quero você aqui comigo juntamente de novo, para que nós venhamos ler sobre essas armaduras, e eu vou te ensinar passo a passo de como você se vestir dessas armaduras de Deus. Glórias a Deus, que glorioso, né, gente? Nós precisamos aprender. Gente, é tão simples viver uma vida com Deus, só que a gente acaba sendo, às vezes, teimosos, não é? Aquela pessoa teimosa de coração, aquela pessoa que, né, a direção já foi dada, mas a pessoa, ela, não, mas eu acho que não é bem assim, não, mas a pessoa que me fez mal, eu tenho sim que
sabe, que devolver o mal para ela. Não, gente, nós precisamos entender que nós somos cheios da presença de Deus. Nós não podemos, a palavra diz que não é carne, não é pessoas. Ei, é espiritual. A tua luta é espiritual, não é com pessoas. Glórias a Deus. Vamos orar? Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida e eu te espero amanhã, às 7 horas da manhã aqui no nosso devocional. Se for possível, feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós entregamos as nossas vidas nas suas mãos e te louvamos e te agradecemos por essa mensagem de hoje. Que glorioso, Pai. O Senhor está nos dando a direção de como nós nos revestir de força e que nós precisamos entender que a nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. Nos dá direção, nos dá sabedoria, nos ensina, sim, Pai, cada dia mais. Nós estamos aqui porque queremos aprender mais e mais de Ti, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas nas Suas mãos. Colocamos essa quinta-feira nas Suas mãos. Vai adiante de nós, nos abençoando e nos protegendo. Você que crê, diga obrigado, Jesus, e graças a Deus. Amém, gente? Deus abençoe, uma ótima quinta-feira a todos vocês. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu nome nos comentários e volte amanhã, às 7 horas da manhã. Nós vamos dar continuidade a esse devocional e com certeza, se você colocar em prática o que eu te falar aqui amanhã, pode ter a certeza que você vai entender que a tua luta não é carnal, ela é espiritual e você vai ter vitória sobre essas lutas. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe, uma ótima quinta-feira e até amanhã às 7 horas da manhã. Até lá!